Seja muito bem-vinda a mais uma Range Class. Na Range Class essa semana você vai descobrir quais são as características que compõem o padrão de extrema naturalidade, que é o padrão no qual eu ensino para as minhas alunas e agora eu quero ensinar para você também. Eu sempre ressalto para as minhas alunas a importância de avaliar os próprios resultados, porque é apenas desse modo no qual conseguimos estar evoluindo constantemente. Pois, pensa bem, se você não sabe o que é o certo, dificilmente você consegue reproduzir. Outro ponto também é que, se você não sabe onde você está errando, dificilmente você vai conseguir melhorar. Então, essa é a importância de você começar a desenvolver o seu olhar crítico, você olhar para a sua unha e saber exatamente quais são os erros, os acertos, onde você tem mais dificuldade, para que você sempre possa estar focando ali onde está sendo a sua dificuldade. E, consequentemente, você evolui rapidamente. Porque quando você só faz a unha aleatoriamente, não para, não analisa, não reajusta o que está sendo feito, você sempre vai ter os mesmos resultados. E é onde entra aquele famoso clichê, né? Estagnação no mercado. Mas é a realidade. Se você não sabe como faz para melhorar o seu trabalho, você fica estagnado. Você fica entre as profissionais medianas que não tem um trabalho ruim, mas também não tem um trabalho excelente. E eu não quero que você seja uma profissional mais ou menos. Você tem plena capacidade de conseguir um melhor resultado. E é justamente isso que você vai aprender nessa aula. Você vai descobrir o que é um padrão de extrema naturalidade para você conseguir reproduzir, e eu também vou fazer análise de trabalhos de alunas minhas para que você possa evidenciar os erros e o acerto delas. Porque lembra que eu sempre falo para vocês, você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com quem já errou. Então, eu não preciso avaliar a sua unha para você saber onde você está errando. Você pode prestar atenção nas avaliações que eu vou fazer agora, identificar os erros que você também está cometendo e como consequência, você vai conseguir reajustar esses erros. Eu tenho certeza que após essa aula, o seu próximo treino, o seu próximo atendimento, você vai conseguir entregar um trabalho muito mais bonito, com muito mais capricho, porque você vai ter plena consciência do que precisa ser feito, onde você está errando, o que você precisa fazer para não cometer esses erros. Então, sem mais delongas, vamos para essas análises, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você. Para iniciar nossas análises, primeiro eu quero começar com um padrão incorreto, para que vocês possam desenvolver esse olhar do que é correto, o que não é, para que vocês possam já evoluir no próximo treino. E aqui eu trouxe um trabalho meu, um dos meus primeiros trabalhos, para que vocês possam ver que todo mestre já foi um grande desastre. Então, se vocês estão com dificuldade com a técnica ou até mesmo pensam em desistir, não vale a pena. Não vale a pena porque é só questão de treino, de conhecimento, de constância e persistência e, claro, muita dedicação, para que vocês possam alcançar um altíssimo padrão de entrega, grandes resultados e crescer como profissional e construir uma carreira de sucesso. Então, não vale a pena você desistir no meio do caminho, tá? Porque toda profissional que tem admiração de vocês também já foi um grande desastre. E aqui, vamos começar. Essa unha me incomoda muito, vocês não fazem ideia. E eu já quero começar falando de uma coisa que, assim, pra mim é inadmissível, que é marcação de chips, tá? Marcação de chips é muito simples de remover. Então, tem que caprichar, sim, no nivelamento da chips para que você tenha um excelente resultado. Outro ponto também é a falta de produto ou excesso de acabamento. A gente consegue avaliar que, em alguns casos, tá faltando produto. Então, foi uma má distribuição juntamente com um acabamento sem uma linha de raciocínio a se seguir. Sabe aquele acabamento aleatório que você só sai lixando e seja o que Deus quiser? Então, isso é o que tem o poder de destruir a sua unha. Então, você tem sim que manter uma linha de raciocínio no seu acabamento para conseguir um excelente resultado. Inclusive, para orientar vocês melhor nesse quesito, eu vou deixar uma aula anexada aqui na descrição dessa aula sobre acabamento, minha metodologia de acabamento, que é muito simples e muito lógica para que você possa desenvolver um acabamento impecável. Um outro ponto é esse excesso de produto que tem aqui. Me parece até que é restígio de unha natural, não sei dizer muito bem, não lembro se essa unha foi aplicação ou manutenção. Acredito eu que seja a aplicação, né, por conta do excesso aqui de marcação da chips aqui. Entretanto, tem aqui um excesso de produto ou um degrau que precisava ser tirado para não ficar esse aspecto de duas espessuras. Fica muito feio e não pode. Aqui, tá vendo que tá manchado? Não sei dizer o porquê aconteceu essa mancha, mas tá manchado e não pode ficar. Aqui também a gente consegue ver um excesso de produto na ponta. Ela tá meio gordinha aqui na lateral. E eu quero que vocês vejam que
Muitas pessoas ligam a naturalidade a pouco produto, mas não é assim que funciona. Se vocês analisarem, essa unha tem pouco produto, tem muito pouco produto. E mesmo assim ela não tá natural, não chega nem perto do padrão de extrema naturalidade. Então não é pouco produto que deixa a unha natural, e sim a quantidade certa de produto distribuído em pontos estratégicos da unha, tá? Então não acho que colocando um pouquinho de produto essa unha vai ser natural, porque não vai. Não é só isso que contribui para o padrão de altíssima naturalidade. Além, né, da falta de curvatura, a unha também tá torta. Vou mostrar pra vocês como a unha está torta. Ó, ela puxa muito pro lado, tá vendo? Olha. Tá vendo? Tá quase toda torta. Tem que tomar muito cuidado com isso, olha. Além, né, da unha tá torta, a curvatura também tá aberta, poderia estar mais acentuada. Falta alinhamento, obviamente. Aqui também tem excesso de produto. Bom, um pouco da análise vocês já conseguiram ver que essa unha tá um tremendo desastre. Tudo de defeito que pode ter numa unha tem aqui. Então agora eu vou mostrar pra vocês qual é o padrão de extrema naturalidade que eu ensino pras alunas. Agora vamos ver o que é um padrão de extrema naturalidade. Lembrando que esses dois exemplos que eu trouxe aqui pra vocês é de trabalhos meus, para que vocês possam identificar o que é um padrão incorreto e o que é um padrão correto. Após, vamos começar a analisar os trabalhos das minhas alunas, para que vocês possam ver o resultado delas e também se beneficiar com os erros e os acertos delas. Bom, então vamos primeiro falar da coloração dessa unha, tá uma coloração linda. E a coloração do alongamento, pra mim, é indispensável. O alongamento tem que ter uma coloração bonita, que chama atenção. Porque unha marcada, com mancha, com uma coloração esquisita, foge completamente do padrão de extrema naturalidade. Então o primeiro ponto positivo nessa unha é a coloração. Outra coisa que me chama muita atenção nessa unha é o alinhamento, tá? O alinhamento e a simetria. A gente consegue ver que é uma unha que tá extremamente alinhada e simétrica. Olha pra vocês verem. Muito alinhada e muito simétrica. O ponto também do ápice, seguindo baixinho até a ponta, é muito importante. Olha pra vocês verem. Tem aqui o nivelamento da cutícula, que é indispensável. A unha tem que ter um nivelamento impecável. A gente não pode nem saber onde começa o gel, onde tem unha natural, então precisa desse nivelamento. Aí subir o ápice, que é o ponto mais alto da unha, tem que ter essa subidinha entre a cutícula e o ponto ápice. Muitas de vocês chamam de ponto de tensão. Eu chamo de ponto ápice, tá? Tem que ter essa subidinha aqui. Não pode ser uma unha completamente reta, porque senão não tem a estrutura necessária pra ser uma unha resistente. Então tem que ter essa subidinha, mas tem que ser uma subidinha sutil. E aí, depois que subir o ápice, tem que se manter retinho até a ponta. Não pode ter angulação, não pode ter desnível. Então tem que ter essa estrutura reta na superfície e com um ponto ápice bem baixinho, pra que possa ter esse aspecto de extrema naturalidade. Unhas grosseiras são ultrapassadas, você não precisa mais colocar um tolete aqui em cima da sua estrutura para ter uma unha resistente de fato, tá? Então você consegue sim ter uma unha com altíssimo nível de resistência, ainda trabalhando com uma estrutura fininha e pouco produto. Lembrando que estrutura fina não significa que a unha é frágil, tá? Tanto que essa espessura fininha que estamos vendo aqui na ponta não significa que tem pouco produto. É o acabamento que é fino. Então a gente cria uma ilusão ótica para aparentar que uma unha é fininha quando de fato tem bastante produto. Só que o acabamento acaba se tornando fininho e consequentemente dá essa ilusão ótica para as pessoas que veem essa unha. Então, além da espessura fininha, também a gente pode ver uma curvatura ideal, tá? E o que é uma curvatura ideal? Eu ensino para as alunas que curvatura ideal é aquela curvatura que a unha natural aceita, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com a curvatura que a unha natural aceita, sem forçar uma curvatura que essa unha não aceita. Então, pode ver que não tá uma curvatura extremamente acentuada, tá uma curvatura sutil, porque foi o que a unha natural aceitou. Então, não precisa daquela curvatura C, tá? Eu até acho essa curvatura C feia, porque tira um pouco do aspecto de naturalidade, essa curvatura extremamente acentuada. Então, gosto de trabalhar com curvatura mais sutil, mais delicada. Isso ajuda muito nesse padrão de extrema naturalidade. Então, a gente consegue ver que essa unha tem todos os atributos necessários para ter esse padrão de extrema naturalidade, que é alinhamento, simetria, espessura fina, curvatura, nivelamento, ápice baixinho, coloração natural. Então, a gente consegue ver esse padrão exalando aqui nessa foto. Agora, vamos começar as outras análises para vocês conseguirem identificar erros e acertos junto comigo. Vamos começar as análises de trabalho de alunas minhas. Eu pedi autorização em nossos grupos para expor aqui o perfil delas. Aí, algumas responderam e outras não. Então, as que autorizaram a divulgação do perfil delas, eu vou colocar aqui o user delas. E as que não responderam, não vou divulgar o perfil delas e também não vou falar o nome delas a respeito à imagem delas, ok? Mas daqui em diante, todos os trabalhos que eu analisar são de alunas minhas. Então, as que eu falar o nome e mostrar o perfil, foi que me autorizaram a fazer isso, ok? Então, vamos começar aqui pelo trabalho da Bruna. E assim, eu fico bem contente com esse resultado, porque é uma unha convexa, que é aquela unha que cresce pra baixo, sabe? E ela é bem alta, então é difícil garantir um padrão de extrema naturalidade nesse tipo de unha. Então aqui eu quero mostrar pra vocês o resultado, que mesmo sendo uma unha bem difícil, ela ainda conseguiu um bom resultado, né? A gente consegue ver que tem aqui um alinhamento. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que tá uma unha mais alinhada. O que faltou aqui foi um pouquinho de acabamento em alguma das laterais, que acabaram ficando com um pouquinho de excesso mais aqui em volta da cutícula. Eu vou mostrar pra vocês direito. Olha, cadê? Ó, se ela tivesse lixado um pouquinho mais essa lateral aqui,
Vou tirar aqui a régua. Essa lateral aqui ia ter ficado um pouco mais alinhada, que se vocês conseguirem analisar, ficou um pouquinho de espaço aqui, bem aqui na pontinha. Foi por conta do um pouco acabamento aqui nessa lateral. É algo sutil, mas que faz diferença no resultado final. Outro ponto é que faltou um pouquinho de simetria, tá? Essa unha, ela tá um pouco abaulada, olha só. Pra ela ficar retinha, tinha que ter lixado mais ou menos aqui. Se a gente for seguir a ponta, olha, a ponta dela tá com um biquinho. Olha pra vocês verem como a ponta aqui não encosta e não tá na mesma altura do meio da ponta. E por que isso acontece? Posição de lixa. Na hora de lixar, ela tumbou a lixa pra trás. Aí acaba comendo as duas pontinhas e deixando a unha com esse biquinho. Ó, tá vendo que ela tá um pouco arredondada? Ela não tá 100% retinha, uma quadrada retinha. É por conta da posição de lixa, então tem que se atentar muito à posição de lixa. Eu não poderia falar que essa unha precisa de menos produto, até mesmo porque é uma unha convexa, então ela já é alta por natureza. E é sim difícil, né, garantir naturalidade nesse tipo de unha. Então eu tô bem contente com o resultado dela. A gente também consegue ver um nivelamento bem bonito na região da cutícula. E a coloração da unha tá bem bonita também. E agora, ainda seguindo o trabalho da Bruna, eu vou pro próximo treino dela. Porque é incrível ver as alunas que quando elas têm um método validado que funciona, a cada treino elas evoluem mais. Então eu quero compartilhar isso com vocês porque eu acho muito importante para que vocês possam ver. E quando você tem um conhecimento e tem a dedicação de pôr em prática aquele conhecimento, você evolui treino após treino. Esse aqui foi o treino seguinte da Bruna. E eu quero que vocês vejam como essa unha está lindíssima. Sério, tá muito linda. Só que claro, né, que como toda aluna em processo de aprendizado, de evolução, tem os seus erros e tem os seus acertos. Então aqui a gente consegue ver um machucadinho na região da cutícula, tá? Tem que tomar cuidado pra não ficar esses machucadinhos. Mas eu vou dar uma aliviada aqui porque era uma cutícula muito fina. Então cutícula fina tende a ser bem sensível e qualquer picadinha já forma um machucadinho. A gente consegue perceber que essa unha, ela tá muito alinhada. Olha pra vocês verem como essa unha, ela tá alinhadíssima. Olha, tá muito, muito, muito alinhada. A gente também consegue ver a espessura e a curvatura, que tá bem fininha. Nivelamento na cutícula tá lindo. A coloração tá bonita, porém ficou uma leve transparência aqui na borda livre. E acaba não contribuindo tanto para o padrão de extrema naturalidade, tá? Então aqui eu vou tirar aqui os risquinhos só pra vocês conseguirem evidenciar melhor o que eu tô falando. Olha pra vocês verem como está com uma transparência. Tá um pouco translúcida essa borda. Tem que tomar cuidado com isso, porque acaba fugindo um pouco do nosso padrão, tá? Outro ponto que mesmo essa unha estando muito bem alinhada, olha, ela não tá tão simétrica, ela tá um pouquinho tortinha. Olha pra vocês verem como tá um pouquinho torta. Pra ela ficar retinha, você teria que posicionar a lixa bem reta. Olha pra vocês verem como essa unha ela tá um pouco torta aqui nessa lateral. Ó, tá vendo aqui o espaçamento que ficou dessa lateral? Porque na hora de lixar, inclinou um pouco a lixa para o lado. Aí por conta disso que deu essa falta da simetria, tá? Mas assim, a gente já consegue ver uma enorme evolução com apenas um treino. Então isso é muito importante, é muito significativo, tanto pra mim como mentora, quanto pras alunas ver essa evolução constante. Dá muito mais motivação, porque você tá vendo os resultados, e quando você vê os resultados, você tem muita mais força de vontade, você se dedica muito mais, porque você tá vendo que aquilo tá dando certo. Então é muito importante, né, a gente acompanhar esses treinos, e é por isso que é importante vocês se autoavaliarem, para que vocês sempre possam estar vendo a evolução, o resultado de vocês, e com isso vocês se sentem muito mais motivadas. E o mesmo acontece com a minha aluna Kailane. Vocês vão ver como a evolução dela é incrivelmente notada. E assim, foi em muito, muito, muito pouco tempo. E eu sempre parabenizo essa aluna porque ela é muito dedicada. Minha aluna é dedicada, triunfa no sucesso. A cada treino evolui mais. Ela sempre está em constante crescimento. Então essa é importante de você ser dedicada. E aqui conseguimos ver vários erros. Eu vou pontuar aqui alguns para que eu possa já mostrar a evolução dela, para que vocês também fiquem impressionadas juntamente comigo. Então aqui a gente consegue ver a curvatura torta, tá vendo? Um lado tá mais pra baixo do que o outro. Além da curvatura torta, a gente consegue ver a espessura na ponta. A gente consegue ver também as barriguinhas que tá aqui na lateral. Como assim de barriguinha? Excesso de produto, ó. Se vocês conseguirem ver, ela tá com uma ondulações aqui na lateral. Isso a gente chama de barriguinha, que são esses excessos de produto, tá vendo? Na lateral, ela fica com ondulações e também fica gordinha. Outra coisa, ó, excesso de produto vindo aqui pra cutícula. Isso causa infiltrações, descolamentos. Olha como tá bem grossinha essa espessura. Olha, bem grossinha. E vê também excesso de produto aqui no ponto central da unha. E a gente consegue ver que a unha tá gordinha. Então, olha só, ó, marcação de tips aqui também, tá vendo? Então, ó, a gente consegue ver marcação de tips, curvatura torta, excesso de produto nas laterais, excesso de produto na região central, produto escorrendo pra cutícula, espessura grossa. Essa unha, ela não está alinhada, então a unha está aberta também. Ó, deixa eu mostrar. Ó, pra vocês verem o tanto que essa unha tá aberta. Olha o outro lado. Ó, a gente consegue ver, tá vendo? O excesso de produto saindo aqui pra fora. Então, olha o tanto de erro que a gente consegue ver aqui nessa aplicação. E agora eu vou mostrar pra vocês que em pouquíssimo tempo ela já conseguiu superar todos esses erros. Sério, é de impressionar.
Olhem esse resultado. É da mesma aluna, em poucos treinos. Sério, assim, de encher o meu coração de orgulho, porque o que mais me deixa feliz é ver o resultado das minhas alunas, é ver as minhas alunas evoluindo. E aqui a gente consegue ver muitos acertos, muito. Ó, vamos começar primeiro com esse dedão, que tá a coisa mais linda. Olha o nivelamento na cutícula, olha o ponto ápice, seguindo retinho até a ponta, que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como tá tudo bem retinho. Ó, aqui tem uns machucadinhos, né? Ela ainda tem bastante dificuldade com a parte de cutilagem, mas também é todo um processo, porque essa aluna é totalmente iniciante. E não faz nem 5 meses que ela tá na formação, tá? Então é pra vocês verem que essa evolução foi muito rápido. Aquela unha que eu mostrei pra vocês agora, não faz nem 2 meses que ela postou no nosso grupo. Então essa evolução dela tá sendo muito rápido, mesmo ela sendo uma aluna totalmente iniciante, que nunca teve contato com gel, com alicatinho, com cutilagem, com esmaltação, nada. Então, realmente é de impressionar. E aqui, olha a coloração, como já tá muito mais bonita, uniforme, a gente não vê marcação de chips. Outro ponto também que a gente não consegue ver produto encostado na cutícula, tá? Então tá bem nivelada essa unha. Nós conseguimos ver uma unha muito mais alinhada e simétrica. Olha o alinhamento, que bonito que tá. Uma unha bem alinhadinha. Ela também tá simétrica, olha. Algumas unhas faltou um pouquinho de capricho na simetria, mas tudo é um processo também. A curvatura, ó, a curvatura tá certinha, tá vendo, ó? Não tá torta, e a espessura tá muito mais fininha. Olha só essa espessura, que lindeza. Ó, um ponto aqui que a gente precisa identificar é que as unhas não estão na mesma altura, tá? Isso precisa ser levado em consideração. Não sei bem se é a posição também do dedo dela, tá? Às vezes a posição tá incorreta, eu consigo ver que aqui, ó, o dedo do meio tá mais pra baixo. Então, às vezes foi isso também que deu diferença aqui na hora de ver as alturas da unha. Mas precisa atentar a isso pra que não fique uma unha grande e outra curta, porque daí não fica tão bonito, tá? Não fica padronizada. Mas aqui eu quero que vocês vejam esse antes e depois, porque foi uma evolução muito rápida, e isso é de impressionar, porque costumamos ver profissionais que estão há anos na profissão e estão estagnadas, não conseguem evoluir. Então isso daqui é conhecimento, tá? É dedicação, é treino, é constância. Então quando você tem um direcionamento correto, um método que funciona, validado, e você se dedica em aplicar, os seus resultados são os melhores, no menor tempo possível, pode ter certeza disso. Vamos para esse trabalho de uma outra aluna minha, lembrando que as alunas que eu não falar o nome e não mostrar o perfil, é porque não viram a minha mensagem pedindo autorização para elas. Então, se elas não confirmaram, né, não autorizaram, eu não vou divulgar aqui o perfil delas. Mas se vocês olharem para esse trabalho, aparentemente é um trabalho lindo, de tirar o fôlego. Só que quando você tem uma análise mais minimalista, né, você atentando mais aos detalhes, treinando mais esse olhar clínico, você consegue sim identificar erros. E é muito comum a gente ver no mercado uma profissional mediana. E o que é uma profissional mediana? É aquela que não é excelente, mas também não é ruim, ela tá na média. Ela não tem um trabalho impecável, mas não tem um trabalho também tão ruim. Então ela se contenta com um trabalho mais ou menos. Sendo que ela tem plena capacidade de conseguir entregar um trabalho com maestria, sabe? Com o máximo de capricho, atenção aos detalhes. Então eu quero desenvolver esse olhar aqui com vocês para que vocês não sejam uma profissional conformada, que se contente com menos. E queira sim, sempre elevar o nível de vocês dentro do mercado. Para que vocês sejam reconhecidas como nail designer de alto valor. Então se vocês não estão conseguindo identificar nenhum erro aqui, porque de fato esse trabalho tá muito bonito. Essa aluna minha, ela tem um trabalho sim muito bonito, ela é sim muito caprichosa, mas eu quero elevar aqui o nível de vocês, ver que até mesmo você que está contente com o seu trabalho, você pode e você deve melhorar. Eu pensei que eu estava gravando toda essa análise, mas eu me dei conta que eu não estava gravando. Mas não tem problema, a análise já está completa, eu só vou repassar aqui com vocês para que vocês possam identificar alguns erros, mesmo você que acha que tem um trabalho impecável, e para melhorar o seu resultado. Então vamos começar aqui vendo os pontos corretos, tudo que ela acertou, né? Vamos primeiro identificar os acertos. O nivelamento dessa unha está impecável, se a gente analisar, a gente consegue ver um nivelamento lindo. A coloração da unha está impecável, a espessura tá ok, espessura fininha, linda, sem espessura interna. A construção tá muito boa, ou seja, a distribuição do produto tá certinha, a gente não vê ondulação, não vê barriguinha, não vê excesso de produto, não vê produto escorrido pela cutícula, então tá ok. Agora vamos para os erros. Conseguimos ver uma falta aqui de simetria. Olha como as duas pontas da ponta encosta aqui nessa linha, mas o meio não. E por quê? Porque essa unha ela foi tombada para frente na hora de lixar a unha. Isso significa que você come o meio da unha e deixa essas duas pontas maiores, tá? Então é por isso que eu gosto até de falar que parece um chifrinho. Então tem que tomar cuidado. Posição de lixa é o que determina o seu resultado final. Então tem que se atentar à posição de lixa. Aqui a lateral, ela tá levemente afunilada, tá? E isso aconteceu por conta de uma inclinação na lixa. A lixa, ela foi inclinada levemente para dentro e por conta disso acabou comendo um pouco aqui dessa lateral, tá vendo? A unha, ela precisa ficar bem simétrica. E a mesma acontece aqui no dedo do meio, tá? Então tem que se atentar à posição de lixa. O segredo está na posição de lixa, não adianta. E aqui, também posição de lixa, na hora de lixar a ponta, a lixa ela foi inclinada para o lado e faltou um pouquinho mais de capricho no contorno da esmaltação. Tá vendo que ela tá um pouquinho longe da cutícula? Não tá aquele contorno impecável. E não adianta, capricho vende, né? Precisamos sim ser caprichosos. Então tá vendo que com leves refinamentos que fazemos em nossos trabalhos, a gente já consegue melhorar, assim, de maneira muito rápida e de modo muito exponencial. Então queiram sempre evoluir.
Agora vamos avaliar o trabalho da minha aluna Raíssa. E assim, a Raíssa, ela tem um trabalho lindíssimo, sério. Ela é muito caprichosa, muito dedicada também. E assim, ela tá um passo de alcançar o padrão de extrema naturalidade. A entrega dela tá muito boa. Ela tá conseguindo entregar os seus trabalhos com maestria, mas sempre tem alguns pontinhos que podemos melhorar. E primeiro eu quero começar falando dos acertos. E olha a espessura dessa unha. Olha a curvatura, tá impecável essa espessura, essa curvatura de fato está muito linda. Outro ponto é o alinhamento. Essa unha, ela está muito alinhada, ela está simétrica. O ponto ápice seguindo retinho até a ponta. O nivelamento aqui na região da cutícula. O padrão tá assim, impecável. A coloração tá muito linda. Algo que deu errado aqui foi essa unha em específico. E eu vou mostrar pra vocês que deu um leve caimento na ponta. Olha só. E a gente consegue ver muito isso pelo reflexo da unha. Aqui conseguimos ver o reflexo retinho, já que o reflexo tá um pouco tombado. E por que que isso aconteceu? Provavelmente foi na hora do lixamento. Na hora de vir lixando a superfície da unha com a broca, tombou a broca para trás. E com isso acabou causando esse caimento na estrutura. Então tem que tomar cuidado porque é os detalhes que fazem toda a diferença. Então pode ver que algo mínimo já foge um pouco do padrão. Tem sim que se atentar muito bem aos detalhes. Vou fazer a análise da minha aluna Cláudia. E primeiro eu quero contextualizar um pouco pra vocês como que tá sendo o processo da Cláudia. A Cláudia, ela havia feito um curso presencial e ela ficou cheia de dificuldade. A entrega do trabalho dela não estava tão bom, ela não estava conseguindo alcançar a naturalidade, não estava conseguindo ter uma unha resistente, uma unha que durasse. E isso tava deixando ela bem frustrada. Isso que eu falo pra vocês, né? O curso presencial, ele é mais pra aperfeiçoamento, pra você resolver um problema bem pontual. Mas aprendizado, conhecimento de verdade, o presencial, ele não é a melhor opção. Porque é muito limitado, né? O tempo é limitado, o conhecimento é limitado. E você acaba sendo uma profissional limitada. Então, isso não acontece com o online. O online não tem esse limite, né? E esse foi a primeira unha dela após o curso. Então ela entrou no curso, ela assistiu às aulas e a primeira unha que ela foi fazer, ela já conseguiu esse resultado. Então pra vocês verem como o online é sim a melhor opção pra você que quer se desenvolver e construir uma carreira de sucesso através das unhas. Então eu acho importante trazer esse ponto aqui pra vocês, porque eu sei que muitas de vocês têm preconceito com o curso online e acaba perdendo grandes oportunidades, acaba perdendo de fato ter um trabalho impecável por não investir naquilo que vai te proporcionar esse resultado. Então eu acho importante trazer isso aqui pra vocês. Conseguimos ver que é uma unha que tem alinhamento. É uma unha que tá seguindo retinha até a ponta, olha. Conseguimos ver também o nivelamento na cutícula, tá muito niveladinha. A única coisa é que ela não tá tão simétrica, tá? Posição de lixa novamente, ó, pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Tá vendo esse espaço que tá aqui? É a ponta que foi comida pela lixa, porque na hora de lixar, tombou a lixa pra trás. Aí acaba comendo aqui as duas pontas da curvatura e deixando o meio da unha com esse biquinho aqui. Então tem que tomar cuidado, mas de resto, nossa, eu tô muito orgulhosa dessa aluna, sério, a coloração tá linda, não tem marcação de chips nem nada do tipo. É claro que em outros ângulos a gente poderia analisar mais coisas, mas nesse ângulo aqui, basicamente é só a simetria mesmo que tem a melhorar. Então, isso me deixa muito orgulhosa, porque é que eu não tenho foto do trabalho dela antes de entrar pra formação. Porque senão vocês iam ver a evolução gigantesca que essa aluna teve, sério, é assim, impressionante. Agora vamos analisar o resultado da Cláudia. A Cláudia é uma aluna minha lá da Argentina. Eu fico muito orgulhosa da Cláudia, que mesmo com todas as dificuldades por conta da nacionalidade, ainda assim, ela confiou no método e ela investiu na formação e hoje ela melhorou absurdamente os resultados dela. E por que toda a dificuldade? Porque além, né, da diferença de preço, porque o peso, que é a moeda da Argentina, é muito desvalorizada, levando em consideração o real, que é a nossa moeda aqui do Brasil. Então, pra ela, a formação saiu muito mais cara. Também tem a dificuldade linguística, né? Ela entende o português, ela até consegue falar bem o português, mas ainda assim tem termologias que ela não compreende. Então sempre ela precisa perguntar lá no grupo, eu e as alunas orientamos ela. Escrever, ela também não consegue escrever em português e nem também ler em português. Então é mais falar e entender mesmo. Então mesmo com todas essas dificuldades, ela confiou em mim como mentora. Confiou no meu método pra ajudar no desenvolvimento dela. E isso me deixa muito feliz, muito agradecida. E hoje ela tem muitos resultados. E não só resultados com as técnicas, que sim, é muito importante, mas também a gente consegue ver uma evolução como profissional, sabe? Questão de profissionalismo, de ética, até mesmo questão de mentalidade. Hoje ela é uma profissional muito mais forte, muito mais desenvolvida. Então toda essa evolução é muito significativa para a construção do negócio dela. E isso realmente me deixa imensamente orgulhosa. Então vamos aqui pra análise dela, né? Porque se eu ficar falando até me emociono, porque é muito lindo ver a evolução dessa aluna e o quão dedicada e esforçada ela é. Vamos começar primeiro com o alinhamento. Aqui essa unha faltou um pouquinho de nada de lixamento, sério. Um pouquinho já ia ficar bem alinhada. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que ficou um pouquinho de unha aqui pra fora? Pouca coisa, essa unha já ia ficar bem alinhada. O ponto ápice também tá seguindo retinho até a ponta, olha. Só que eu tô achando essa estrutura um pouquinho alta, tá? Ela poderia estar mais baixinha, tá vendo que a distância tá um pouco alta da cutícula para o ápice? Então não precisaria ter toda essa distância, tá? Poderia estar muito mais baixinha que essa estrutura, olha pra vocês verem como ela sobe depois que se mantém reto. Então pode ser algo mais sutil. Faltou um pouco de nivelamento aqui na cutícula, a gente consegue ver que falta um pouquinho mais de nivelamento aqui nessa lateral, tá um pouquinho alta, não tá tão nivelada. E aqui conseguimos ver um desnível na estrutura, ela não tá se mantendo retinha até a ponta. Ou ela subiu
o ápice e depois a estrutura caiu. Isso é muito comum de vermos em vários trabalhos. Você precisa se atentar a esse detalhe, porque faz muita diferença no padrão de extrema naturalidade. Então a unha ela precisa se manter retinha até a ponta, que foi as demais unhas dela. Então só esse teve aqui esse caimento, essa angulação na unha, e provavelmente foi na hora de distribuição do produto e acabamento. A espessura, tá linda essa espessura, a curvatura também tá muito bonita. Aqui a gente consegue ver um pouquinho de falta de produto, olha, tá um pouquinho transparente aqui o ponto de estresse, que é perigoso, porque tá faltando produto justamente onde precisa de produto, que é a região de estresse, né, que é onde costuma quebrar a unha, no ponto zero. Então tem que se atentar a isso também. Aqui eu consigo ver uma leve marcaçãozinha de chips, mas bem pouco, e por ser um gel branco, né, o gel branco é muito mais difícil de trabalhar, então parabéns, Cláudia. E nesse ângulo é basicamente esses pontos aqui que a gente consegue identificar, mas já me deixa muito orgulhosa, porque se vocês vissem os primeiros treinos da Cláudia, vocês também iam ficar impressionadas com a evolução dela. Vamos analisar esse resultado da minha aluna. Bom, primeiro eu quero falar que eu tenho vontade de ir lá na casa dessa aluna e dar umas palmadas na bunda dela, sério. Porque ela tem um potencial gigantesco pra se desenvolver como profissional. E ela não é tão dedicada quanto ela precisava ser. E assim, eu não sou aquela mentora que vai ficar passando a mão na sua cabeça falando o que você quer ouvir. Eu falo o que você precisa ouvir, o que você precisa pra se desenvolver. Então eu já puxei aqui algumas vezes a orelha dessa aluna minha. E não adianta, sabe? Se você quer crescer, você tem que ser dedicado, você tem que ser esforçado. Olha só pra você ver que trabalho lindo que ela conseguiu em pouquíssimos treinos. E ela não é tão dedicada, não treina tanto, não estuda tanto, não é tão participativa. Então isso atrapalha demais o desenvolvimento dela. Porque se ela fosse aquela aluna que treina bastante, que estuda bastante, provavelmente ela já estaria sendo bastante reconhecida como profissional. Então é importante, sim, eu também falar isso pra vocês. Porque não é só porque é minha aluna que eu vou ficar aqui falando, só elogiando, né? Só passando aqui algo perfeito pra vocês, sendo que nem sempre é a realidade. Então isso também, trazendo pra realidade de todos vocês que estão assistindo, não adianta nada você ser uma profissional que tem mais facilidade, consegue entregar um bom resultado, mas você não se dedica tanto, tá? Então, a dedicação, ela vence o talento todas as vezes. Então, além, né, de você ser talentosa, seja dedicada. É isso que vai fazer você construir uma carreira promissora. A gente consegue ver que é uma unha bem larga, tá? E unhas largas são muito difíceis de deixar com extrema naturalidade, de deixar com esse padrão de delicadeza. A gente também consegue ver que é uma unha levemente convexa, que cai um pouco pra baixo e tem ali o ponto ápice bem alto. Então, é uma unha nível hard, que eu costumo dizer. E ainda assim, ela se sobressaiu muito bem. Olha pra vocês verem como aqui o ponto tá seguindo retinha, né? O ponto ápice tá bem estruturada essa unha. O alinhamento, essa unha tá com um alinhamento bem lindo, ó. Ela também tá bem simétrica, essa unha, a curvatura tá bonita. Só a espessura que eu poderia caprichar um pouquinho mais, com uma espessura mais fininha. Mas essa unha, ela tá com nivelamento, ela tá com uma coloração muito bonita. Faria nessa unha afinar um pouco a curvatura, né? Deixar a espessura mais fininha. Mas de resto, nossa, essa unha tá linda, ainda mais levando em consideração a dificuldade da unha natural dela. Então, parabéns e se dedique mais pra você ter mais resultado. Vamos para essa análise almond. Almond, eu vejo que vocês têm bastante dificuldade com esse formato. E tá uma almond bem bonita, tá? Tá no padrão, uma canoinha. Eu sempre ensino as alunas a fazer essa canoinha aqui, porque a almond precisa ter essa lateral mais abaulada, com a ponta subindo retinha. A única coisa aqui nessa unha, apesar, né, dela tá bem nivelada, tá bem construída, é mais a região do ápice mesmo, né? Ela não tá tão retinha, ela tá um pouquinho gordinha aqui nessa região. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem, tá vendo? Ela não tá seguindo retinha até a ponta. Apesar dela tá nivelada aqui, ela subiu o ápice e ela teve uma lombadinha e depois ela caiu um pouco pra baixo, que não pode, tá? Então a unha, a parte de cima, ela tem que se manter reta até a ponta mesmo que seja almond, tá? Eu quero mostrar pra vocês a evolução dessa aluna, porque depois que eu faço análise no trabalho das minhas alunas em nossos grupos, e depois que eu fiz a análise desse trabalho aqui dela, ela conseguiu identificar onde ela tava errando, ela já foi treinar. Isso que é importante, aprendeu, já aplica. Ela aprendeu onde ela tava errando, ela já foi aplicar e eu quero mostrar pra vocês o resultado do treino dela. Sério, é de tirar o fôlego. Ela pegou um dedinho de treino, né, pra conseguir aplicar o que eu havia passado pra ela, e olha que impecável que ficou, sério. A hora que eu vi esse resultado, algumas horas depois de eu ter avaliado o trabalho anterior dela, eu fiquei muito impressionada. Como vocês conseguem evoluir a partir do momento que vocês identificam onde tá errando e sabem exatamente o que precisa ser feito pra melhorar. Não tem como não dar certo. Eu quero primeiro começar enaltecendo esse nivelamento que ficou impecável. A estrutura tá bem baixinha e tá se mantendo retinha até a ponta após a subida do ápice. Então, assim, tá linda, né? Esse efeito aqui, canoinha que ela deu, ficou lindo demais. A espessura tá bem fininha, tá uma unha bem construída. A distribuição do produto tá muito bem feita, não tem aquela lombada que tinha no trabalho anterior. Então, não tem muito o que falar, né? Vocês conseguem ver a evolução nítida. E aqui é um treino só, tá? Que separa um resultado do outro. Então, é sim de me deixar muito orgulhosa. Essa aluna também, ela me deixa muito orgulhosa, porque a evolução dela foi bem rápida também. Ela tava cheia de dificuldade antes de entrar pra formação Hard Nails. E após uma aula assistida, ela já teve uma evolução enorme. Sério, uma aula. Pra vocês verem como as aulas da formação Hard Nails são muito bem detalhadas. Ela mesma me mandou esse feedback, falando de, sério, com uma aula, meu resultado já melhorou demais. Então, olha pra vocês verem, o resultado dela tá muito lindo, assim. É até difícil analisar, porque eu fico bem orgulhosa quando eu vejo esse resultado das minhas alunas. Então a gente consegue ver que é uma unha que tem alinhamento, que também é uma unha que tem aqui a simetria. Ela poderia ter caprichado um pouquinho mais na simetria, ó, por uma lixadinha a mais e arrancar esse biquinho que tá sobrando. É algo bem sutil, mas que faz diferença, né? Quanto mais caprichosa você for, melhor será o seu resultado. Olha o dedão dela, bem limpinho, com um acabamento bem lindo aqui na parte inferior, o alongamento.
Olha esse nivelamento na cutícula, impecável. A coloração do alongamento tá muito linda. A curvatura, a espessura. Olha a curvatura e a espessura dessa unha, tá impecável. O ponto ápice, olha, seguindo retinho até a ponta. Olha que lindo que tá. Olha o alinhamento dessa unha. Sério, tá muito linda essa unha. Não tem muitos erros. É pouquíssimos, mas assim, é leve esse refinamento, numa posiçãozinha de broca, uma posiçãozinha de lixa. E com mais alguns treinos, eu tenho certeza que a unha dela vai ter um padrão impecável. A entrega dela, de fato, vai ser uma entrega com maestria. Tô muito orgulhosa dessa aluna minha, porque também a evolução dela foi bem rápida. Quando você tem uma estrutura de ensino a se seguir, que vai acelerar os seus resultados, você precisa investir nisso, você precisa seguir a risca, porque não tem como dar errado. Não tem. Isso é fato. Agora eu vou avaliar o trabalho da minha aluna Elisângela, e essa também é uma aluna bem dedicada. Ela é muito participativa em todos os desafios, todas as dinâmicas que rola dentro das nossas formações. Então, é por isso que ela tem bastante resultado também. E tem só alguns pontos de melhoria que eu preciso evidenciar nessa unha. Como, por exemplo, falta de curvatura. Em alguns dedos faltou curvatura. Por exemplo, aqui nesse dedo indicador, a curvatura tá ok. Já aqui no dedo do meio, a gente consegue ver que a curvatura tá aberta. Olha só pra vocês verem. Olha pra vocês verem como essa lateral tá bem aberta, tá? Então, precisaria caprichar mais nessa curvatura. O acabamento dela tá bem bonito, a gente consegue ver um nivelamento bem bonito aqui na região da cutícula. A unha dela tá alinhada, tá? O alinhamento que eu falo não na questão da simetria, porque a gente consegue ver que a curvatura tá um pouquinho aberta, em algumas unhas mais, outras unhas menos, mas esse alinhamento que eu falo é sem as ondulações nas laterais, sabe? Sem excesso de produto na lateral, então a gente consegue ver que tá aqui o produto seguindo alinhado até a ponta. Então é bem importante isso, não tem marcação de chips, tá? A unha dela tá com uma coloração bonita. Aqui que eu consigo identificar uma leve marcaçãozinha, mas é mais nesse dedo mesmo. A distribuição de produto dela tá bonita. O que mais aqui precisa ser melhorado nessa unha mesmo é a parte da curvatura e simetria da ponta. De resto, tá bem bonita a unha dela. Então é só mais alguns leves reajustes que ela já vai alcançar esse padrão de extrema naturalidade. Agora vamos para essa análise aqui. E assim, era para ter sido uma almond, entretanto, tá um formato indefinido. E por quê? Porque não está no padrão da almond, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeiro, vamos ver os acertos. Essa cutícula tá muito nivelada e isso é muito importante, então tá com um nivelamento bem bonito. O acabamento também tá um acabamento bonito, entretanto faltou produto na ponta, ou foi excesso de acabamento, ou foi na hora da construção mesmo que acabou faltando produto. É algo sutil, mas que obviamente faz diferença. Então, olha, um pouquinho de produto que tivesse aqui na ponta já ia suprir essa lateral que está caída. Mas nem é isso que me incomoda tanto, e sim a falta de parede lateral que tem para formar uma estrutura almond, e eu vou mostrar para vocês. A almond, ela precisa ter essa lateral abaulada aqui, tá vendo, ó? Para que seja um padrão de almond, o que não teve nesse caso. Aqui foi comida todinha essa lateral, e por conta da posição de lixa. Se a lixa tivesse vindo abaulando a lateral, que é o correto nesse padrão, teria ficado uma almond impecável, tá? Um pouquinho de produto na ponta e esse lixamento correto, a almond ia ter ficado impecável. Mas ao invés disso, a aluna posicionou a lixa aqui e começou a lixar, a lixa reta, e comeu todinha a lateral da almond, e acabou se tornando um formato indefinido, porque esse formato aqui não é almond, tá? Então tem que se atentar aos detalhes, porque afinal são eles que fazem toda a diferença. Com alguma dúvida dessas análises, já deixa o seu comentário aqui abaixo. E agora que você sabe qual é o padrão de extrema naturalidade que você precisa entregar para suas clientes e descobriu os seus erros, onde você está acertando e o que você precisa reajustar nos seus trabalhos, eu vou te convidar a se inscrever na aula magna. Eu vou deixar o link aqui de inscrição. É uma aula que eu vou ministrar para vocês 100% gratuita, onde eu vou revelar os segredos da nail designer de alto valor, que é aquela profissional valorizada, reconhecida e muito bem paga pelo excelente serviço que presta. E essa nail designer de alto valor, ela é a única opção das suas clientes. Então eu quero transformar você para ser também a única opção das suas clientes. Sendo assim, não vai ter concorrência para você, porque a sua entrega vai ser alta, o seu nível vai ser alto e, consequentemente, o seu faturamento também será alto. Então não perca tempo, já reserve a sua vaga para que você tenha acesso a essa aula de primeira mão. E se você gostou da Range Class dessa semana, deixa o seu like para me ajudar, comenta se for alguma dúvida, se eu posso te orientar da melhor forma possível, e eu te vejo na próxima semana, a semana da nossa aula magna.